riqueza exige sacrifício. Veja só, muita gente olha assim para as pessoas ricas, tá? Aquele carrão, aquela casona, aquele apartamento bonito, aquela família bonita, aquelas pessoas viajando. Essas pessoas dizem assim: eu também quero ser rico, eu vou ser rica, eu quero ser rico. Muita gente também me escreve, gente, nos perfis ali onde eu tenho nas minhas plataformas também: Haroldo, eu vou ser rico, eu vou ser milionário. Me escreve aqui se você vai ser rico ou milionário. Eu quero saber o seu nome, de onde você fala e se você quer ser rico, se você vai ser rico ou se você já é rico. Vamos lá. Mas as pessoas, elas quando olham uma pessoa rica, um milionário, sabe? A pessoa já andando naquele jatinho com a família, viajando pelo mundo. Tá, quando as pessoas verem um rico assim, elas dizem: eu também quero, eu também vou ser, coisas desse tipo, né? Mas elas não sabem que aquela pessoa passou por sacrifício muitas vezes. A maioria dessas pessoas, elas querem o resultado do ser rico, quer o resultado de ser milionário. Então, quer o resultado da riqueza, das viagens, das comidas. E o processo? E o trabalho? Você quer? Se você me disser que quer passar pelo processo, que você quer passar pelo sacrifício e pelo trabalho, aí sim, eu te digo que tu vai ser rica, sem sombra de dúvida. Veja só, quando eu chego ali do Rio de Janeiro, eu conto minha história, né? Eu chego para Fortaleza, minha mãe tinha arrumado um quarto para mim lá no João 23, no bairro João 23, pertinho da Parangaba. Tinha ficado bem bonitinho, gente, bem arrumadinho o meu quarto. Tinha passado 2 anos como missionário no Rio de Janeiro, né? E ela arrumou meu quarto. Acho que a ideia dela é eu arrumar um emprego, estudar, fazer a faculdade. Mas a minha intenção já era chegar em Fortaleza e me preparar para ser empresário, né? Eu não queria ser uma pessoa simplesmente chegar em Fortaleza, arrumar um emprego e simplesmente ficar ali. Não, eu queria de verdade ser uma pessoa rica, porque eu vinha da pobreza, eu queria resolver aquela situação. E aí o que acontece? Eu achei esse nicho de ouro nas bancas do Pará, ser comprador de ouro, porque na verdade eu não sabia nem o que eu ia fazer no Pará. Eu fui levar umas confecção. E eu comprei essas confecção, fiz lá um negócio lá com um camarada, me arrumou uma parte, outra eu arrumei um dinheiro e comprei, mas muito pouquinho. Fui para Belém, peguei um ônibus de Fortaleza para Belém, gente. Geralmente é 18 horas, 20 horas de viagem. Aí eu fui para Belém. De Belém peguei um navio, esses navios vão até Macapá, eles sobem o rio Tapajós ali. E eu peguei esse navio até para Santarém. Depois de Santarém peguei um barco daqueles que colocam a rede. Nesse barco cheguei em Itaituba, porque o caminho era chegar em Itaituba, o caminho onde tinha uma cidade que tinha muitos garimpos por perto. E aí eu fui para Itaituba, ali naquela noite eu fui dormir no barco, no outro dia fui vender minhas confecções, tá? Ganhei uma graninha, já vi o movimento da cidade. Eu levei camisa de malha e bermuda. Naquela situação ali, estava sozinho, gente. Garoto de 19 anos, sozinho, em 1986. Bem selvagem o Pará, né? Mas eu enfrentei, eu queria ser milionário, o sacrifício. O primeiro sacrifício aí que você identifica na minha história e de muitas histórias dos milionários é o tempo dele, a juventude, né? Ali eu passei 5 anos naquele garimpo, naqueles garimpos ali, voando naqueles aviãozinhos. Pouco dinheiro, naquela noite que eu dormi em Itaituba, eu fui para uma pensãozinha, comia na rua, né? Comprava coisa na lanchonete, restaurantezinho barato. Fui dormir numa pensãozinha onde não tinha quarto, era mais umas casas com uns quartinhos lá. A mulher me botou junto com um cara lá, acho que era garimpeiro, não tinha quarto. Ela falou: se não se importar, pode dormir ali. Eu fui dormir numa rede, o cara fumou, pegou fogo no colchão, enfumaçou tudo. Por isso que eu estou te contando. Cada coisa que eu passei, ali dentro daquela situação, naqueles dias ali eu aprendi, passei um tempo ali em Itaituba, aprendi a comprar ouro. Aí os garimpeiros falaram: não, o ouro mesmo está lá dentro do mato, por que tu não vai lá conhecer? E cara, eu vou, como é que é? Aí me falaram dos aviãozinhos, que tinha que pegar um aviãozinho para dentro dos garimpos. Itaituba naquele tempo, o tráfego aéreo ali era mais forte do que
Guarulhos, de qualquer aeroporto do Brasil. Tinha avião pousando, tem foto de avião pousando em cima de avião. Era muito aviãozinho caía. Era muita corrida. A corrida do ouro já estava acabando, né? Serra Pelada já não existia mais, basicamente, porque a Serra Pelada foi em 1980. E ali eu estava em 1986. Já tinha passado aquela febre do ouro mesmo. Mesmo naquela região lá, estava pouco ouro. Fui para dentro do garimpo, no aviãozinho, um cara deixou eu voar com eles junto para eu pagar depois na volta. Foi 1 hora de voo, um aviãozinho só com o banco do piloto, sem banco de ninguém. Meu, ali junto com aquele pessoal sentado no chão daquele aviãozinho sujo, eu olhava para o avião tudo sujo, quebrado, um avião pequeno, monomotor. Você não tem ideia. Eu estou te contando essa história e estou me vendo ali dentro, em cima daquela floresta densa. Um aviãozinho daquele, quando cai, ele, igual uma agulha no palheiro, ele some, ninguém encontra mais, porque a floresta toma de conta em poucos dias, não tem como. Muitos caíam assim e não achava mais. E ali estava eu, com muita fé em Deus e coragem no coração, me sacrificando de verdade, né? Pousei num lugarzinho bem pequenininho, parecia aquelas vilas de... Quando você assiste aqueles filmes de Bang Bang, de faroeste, não tem aquelas vilas que os caras chegam no cavalo assim, tem aquelas casas de madeira de um lado e do outro, e tem só uma rua? Era daquele jeito. Era muito parecido com aquilo. E aí desci ali um pouco perdido, falando com um, com o outro, onde é que eu podia dormir primeiro, né? Sempre eu procurava um lugar para dormir, porque à noite você não pode ficar na rua. E aí um camarada falou, ó, lá embaixo tem uma pessoa lá que tem uns quartinhos, vai lá falar com ele, tal de baixinho. Eu fui lá falar com ele e falou, ó, eu consigo te arrumar 2 dias, porque no final de semana os garimpeiros voltam ali do Baixão, eles vêm pro final de semana aqui, ficar aqui com as mulheres, tá? Eles vêm fazer compra, então você não pode ficar aqui. Só, eu, tá certo. Meu, entrei no quartinho, madeira, um cheiro de madeira tão forte, gente, que você não tem ideia. A madeira quase bruta assim, cheia de aranha, com a lamparina na mão, né? Um becozinho, um beco estranho. Gente, era muito estranho aquilo ali. Poucas pessoas se arriscam daquela forma, né? E eu fui lá. Quase não dormi, ainda passei 2 noites naquele lugar ali, naquele quartinho. Eu tive que sair, né? Mas antes eu estava providenciando outro lugar. Aí falei com um camarada bem no centrozinho da vila, né? E ele era comerciante vendia óleo para os motores, para os maquinários. E aí ele falou, cara, eu tenho um negócio aqui pequenininho ali, que eu guardo meus tambor de óleo. Vamos lá olhar. Era bem no meio. Era quase um corredor, gente, assim, de 1,80 m por 3 metros, feito de madeira, bem simples mesmo. E eu falei, cara, eu fico com isso aqui, se tu me alugar. Vamos, eu te alugo e tal. Vamos. Aí ajudei ele a tirar uns tambores do pessoal lá. Já fui lá no quintal, tinha uns tambores de água, lavei, arrumei, passei uma tinta ali. E ali, gente, eu montei minha primeira compra de ouro. Tinha uma rede comigo, já dormia ali, armei minha rede atravessada, já dormia ali. E minha vida foi começando ali. Então, quando você vê um rico e um milionário, uma pessoa próspera, tem deles que vêm de berço, gente. Mesmo assim, ele passa por sacrifício. Mas a maior parte dos milionários e dos ricos no Brasil, eles são emergentes. Eles passam da pobreza para a riqueza. São emergentes, né? Eu diria que 60% ou mais dos ricos no mundo, não é só no Brasil não, são emergentes. São pessoas que vieram da pobreza, pessoas que vieram da simplicidade, que lutaram. E essas pessoas têm história de sacrifício. Então, aqui, ó, o primeiro sacrifício que eu te falei aqui foi basicamente o tempo, né? O tempo. E outro, ali quando eu comecei a comprar ouro, tá? Eu entendi o jogo do dinheiro. Por quê? O pai rico, o pai pobre, né? O homem mais rico da Babilônia, ele ensina que a primeira coisa que você deve fazer é se pagar primeiro. Eu tinha uns vidrozinhos daqueles vitamina centro, em inglês, né? Que tem vários compostos vitamínicos, que o vidro as crianças não podem abrir. Eu tinha 2 vidros daquele que eu tinha ganhado de uns americanos. E eu levei aquilo, tá? E ali eu comecei a comprar ouro. Em outros vídeos eu conto que eu comprei a balancinha de um senhorzinho. Eu me instalei ali. Ali eu entendi que se eu juntasse ouro, aquele meu dinheiro estava corrigindo. Eu voltei naquele mesma semana ali que eu aluguei aquele pontinho, eu voltei em Fortaleza, né, com um pouco de dinheiro que eu tinha, fiquei devendo passagem daqueles aviãozinhos, falei, segura aí que eu volto para pagar. Esse cara é muito gente boa.
E eu fui em Fortaleza, comprei mais mercadoria, comprei muita coisa fiada, porque eu não tinha dinheiro, o pessoal me venderam lá em Fortaleza. E aí começou a minha trajetória, tá? De levar mercadoria para dentro daqueles garimpos. Ali, o garimpo chamava Cuiú Cuiú. Meu, até hoje, se você entrar no Google, você vai achar. Passei 6 meses ali naquele quartinho, comprei a parte do lateral da casa mais adiante um pouquinho, do seu Manel, 1,5 kg de ouro, já contei essa história para as pessoas. Então, o sacrifício de viajar, tá, de tempo, abrir mão da minha juventude ali, dos meus 19 anos até os 20 anos, não tinha festa, não conhecia o mundo como o jovem conhecia de forma nenhuma, foi um sacrifício, foi ali um foco em me tornar rico e milionário, porque eu queria me tornar rico e milionário, então o foco foi esse, tá? O tempo, entender o jogo do dinheiro, que você não precisa, você não pode desperdiçar a tua riqueza, você tem que fazer ela multiplicar, fazer o dinheiro gerar para você. Ali também eu já tinha lido muitos livros, eu levava muitos livros para o garimpo, olha só, tinha bastante livro. Todos esses livros mais antigos ali, Pensa em Riqueza, coisa desse tipo, eu li dentro da Floresta Amazônica também. Então eu comprava livros novos na cidade e já levava para ler. Outro princípio bem bacana sobre a riqueza é ter múltiplas fontes de renda. Isso. Então lá eu vendia confecção para homem, para mulher, várias coisas, bolsas, sapato, eu levava novidade para as mulheres. Tinha muitas aquelas casas noturnas, se é que você me entende, para os garimpeiros ir lá, meu, aquelas músicas, até hoje não sai da minha cabeça. E ali, gente, eu fazia, ó, tinha a lojinha, comprava ouro e a casa que eu comprei, que desmanchei, eu fiz 6 quartinhos lá atrás. E aqueles 6 quartinhos eu alugava em ouro para os garimpeiros. Eles vinham do mato, alugavam o quartinho, deixava ali alugado por 30, 60, pagava adiantado, para deixar as coisas deles, eles voltavam para o mato, para o final de semana eles estarem aqui. Então eu tinha uma vilazinha atrás, eu fazia múltiplas fontes de renda, gente, olha que interessante. Eu aproveitava o máximo ali naquela região. Então, a riqueza exige sim sacrifício. Se você está aí de moleza na tua vida, sem sacrifício, sem fazer, estou gastando aqui constantemente com café, com comida na rua, comprando roupa, você não vai ficar rico, tá? Se você não está colocando esforço, dedicação no aprendizagem, no teu conhecimento diário, ali lendo um livro, buscando fazer um curso, você também, dificilmente você vai ficar rico, porque a riqueza é um processo, gente. É igual a outro qualquer. Se você vai para uma academia, você vai passar por um processo. Ali, inicialmente, 3, 4 meses, você não vai ver músculo de forma nenhuma, né? Agora, tem gente que quer encurtar isso, tanto na riqueza como no corpo. Alguns tomam algumas substâncias químicas ali para ficar forte. Pagam um preço caro, né? Muitas vezes o preço com a vida. Outros também querem encurtar a riqueza, assaltando o banco, pagar um preço caro, às vezes com a vida também. Então, é um processo. Desde quando você planta uma sementinha, ela nasce, você cuida daquela plantinha, até você colher os frutos. A riqueza é do mesmo jeito, gente. Não tem uma fórmula mágica. Só se você for ganhar um prêmio na loteria ou coisa desse tipo, mas a riqueza exige sacrifício. Ali, ó, constância, sacrifício. Sacrifício que eu falo, não é aquele sacrifício. Eu passei por muita situação difícil, porque quanto maior teu desejo, quanto maior a tua vontade de ficar milionário, você vai passar realmente por uma situação bem difícil, porque você vai ampliar a força, a energia, né, para se tornar um milionário. Aí você passa por uma situação realmente difícil, né, na vida. Mas aí, se você quer se tornar rico e tem paciência com a tua vida, tu consegue. Você consegue, com certeza. Qualquer ser humano que estiver no processo da riqueza, tá, direitinho ali fazendo passo a passo da riqueza, ele vai conseguir. Começar a investir um pouco de dinheiro, 10%, 20% do que tu ganha, aquilo ao longo do tempo, com juros compostos, o juros composto vai te deixar milionário, rico de verdade. Outros negócios que tu vai criando, outros ativos, né? Se livrar dos passivos, cada vez mais dos passivos, vai te deixar milionário. Se tu entender esse jogo, tá? Que tu tem que fazer ativo, que tu tem que investir ali, que tu tem que aprender sobre
investimento, sobre riqueza, que tu tem que aprender novas habilidades, que tu tem que agir fortemente na tua vida e que a responsabilidade é tua, não do governo nem de ninguém, bom, pronto, tu está no caminho certinho. Esse é o caminho, tá? Então acredite em você mesmo, vá para cima da vida, foque, crie um objetivo, foque aonde você quer chegar, que você vai chegar. Eu cheguei, um dislexo, sou dislexo, gente. Fui criado sozinho, a dislexia é muito forte na minha mente, né? Como as concordâncias verbais, os S, me atrapalho com as ideias. Por quê? Fui uma criança criada, eu sou do Mato Grosso, né, como vocês sabem, mas fui criado no Maranhão, perto da aldeia dos índios, fui para Barra do Corda, fui criado também em Bacabal, e ali no subúrbio de Fortaleza, fui criado só na infância, tive muita dificuldade, mas eu paguei o preço ali para saber me equilibrar. Então você tem que se sacrificar de alguma forma, ou com o teu tempo. O teu tempo é essencial para a tua riqueza. Em qualquer coisa que você faça na vida, o teu tempo é primordial. Ah, eu quero criar um perfil numa plataforma digital. É tempo, não é nem dinheiro. Hoje tem tantos recursos para tu criar e tu fazer dinheiro hoje no digital, né? Que é só tempo, dedicação, estudo. Tem muita forma de você fazer dinheiro hoje em dia. Haroldo, é mais fácil aquele tempo que tu ficou rico ou agora? Eu diria que os dois são bons. Os dois, naquele meu tempo, tinha a oportunidade bacana e nesse tempo também tem outras oportunidades legais. Tá? No meu tempo era fechada a comunicação, você não sabia quase nada, mas quando você aprendia uma coisa, você ganhava dinheiro. Hoje não, a comunicação é aberta, muita concorrência, mas é fácil de você escalar o negócio. Tem um digital, né? Gostou do vídeo? Já deixa teu like, se inscreve se não for inscrito no meu canal, compartilha para aquela pessoa que quer ficar rica. Olha, não vê só os resultados, não queira só o resultado. Pega no processo que você chega onde você vai chegar. Tá bom, gente? Um grande abraço, fica a dica.